conceitos básicos de HTML e CSS. HTML é uma linguagem para estruturação de tanto de páginas web quanto de e-mails. A gente pode usar até para desenvolver algumas aplicações para Windows. E CSS normalmente está bem atrelado com HTML. É uma linguagem de estilização, então uma linguagem que deixa o HTML bonito, podemos dizer assim. Então, um pouquinho sobre mim. Meu nome é Bruno Daniel Gonçalves, eu sou formado em engenharia de materiais, então eu também não sou programador por formação, não tenho formação na área tecnológica, mas ao longo da faculdade eu fui me interessando pela parte de programação e linguagens, tecnologia. Ministrei um curso de programação em MATLAB na faculdade, uma linguagem voltada à simulação científica, então a gente conseguia fazer algumas simulações matemáticas usando essa linguagem. E depois de formado, eu atuei por 3 anos como desenvolvedor no time de automação inteligente da Ernst Young, um time que a gente desenvolvia automações de negócio, utilizando alguns softwares para desktop, tanto desktop quanto na web. E atualmente eu faço parte do time de cybersecurity da KPMG, também como desenvolvedor, onde eu desenvolvo aplicações e automações, tanto web quanto desktop. Então, no meu dia a dia, principalmente para a parte web, eu acabo usando bastante HTML. Como eu vou explicar daqui a pouquinho, HTML ela não é uma linguagem de programação, ela não consegue fazer uma lógica, a gente não consegue colocar algumas condições, que é um requisito para uma linguagem de programação. A HTML é uma linguagem de marcação para a gente estruturar um conteúdo, para a gente definir a forma como esse conteúdo vai ser mostrado. Aqui um resuminho do que eu vou passar hoje. Então, eu separei aqui primeiro em HTML, eu vou explicar o que é o HTML, como ele funciona, onde a gente pode utilizar, qual é a estrutura dele, a estrutura básica. O HTML não tem uma estrutura muito complexa, e aí usando essa estrutura básica que eu vou explicar hoje, aí a gente pode expandir para diversas aplicações que não fogem dessa estrutura. Eu vou mostrar aqui até alguns sites mais complexos, como o YouTube, por exemplo, que é um site bem complexo de ser desenvolvido, mas eu vou abrir ali o código dele e mostrar para vocês que a estrutura que eu vou mostrar aqui é a mesma estrutura que eles vão usar e é a mesma estrutura que vocês podem usar no site simples. E eu vou dar alguns exemplos, eu vou desenvolver aqui com vocês uns exemplos para a gente entender melhor. E depois disso, eu vou entrar na parte de CSS, eu vou explicar o que é o CSS, qual a estrutura dele, como a gente traz o CSS para dentro do HTML, como a gente pega uma página que a gente desenvolveu em HTML e traz uma estilização para ela, e também vou trabalhar com alguns exemplos em cima disso, para que vocês possam ver como aplicar isso na prática. O intuito aqui é que quem chegar aqui que nunca fez nada antes possa sair daqui sabendo desenvolver pelo menos uma página básica, mostrando algumas informações simples. Entrando aqui então na parte de HTML. HTML é a sigla para Hypertext Markup Language, a tradução seria linguagem de marcação de hipertexto. Então, como eu disse, ela não é uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação seria algo que a gente pode trazer umas condições, pode trazer diferentes regras de negócio. Já no HTML, não. O HTML ele é estático. A gente desenvolve um conteúdo daquela forma e aquela forma vai ser exibida sempre daquele jeito. A gente não consegue trazer condições ou alguma lógica, tanto de tecnológica ou de negócio, para dentro do HTML. Ele é uma linguagem utilizada para dar uma estrutura e sentido para algum conteúdo. Então, a gente pega ali um conteúdo, seja um texto, imagem, tabela, a gente define o que é o título, o que é um parágrafo, o que é uma imagem, o que é o cabeçalho da tabela, o que é uma linha da tabela. A gente usa o HTML para definir isso em cima de um texto. E a sua principal aplicação é na estrutura de páginas web, mas a gente pode também desenvolver um documento HTML e usar ele para colocar em e-mail. O Outlook, por exemplo, permite isso, alguns clientes de e-mail permitem isso. Normalmente, quando eu vou fazer isso, eu uso o Outlook, eu desenvolvo a página HTML da forma que eu vou mostrar aqui para vocês, como se fosse uma página web, e eu anexo isso no Outlook, ele traz no corpo do e-mail essa página também. Então, a gente pode usar isso muito em e-mails para comunicações, para a gente deixar a comunicação mais estilizada, no estilo mais bonitinho, como se fosse aqueles e-mails que a gente recebe de sites que são mais complexos, não são só um texto corrido.
Então, suponhamos, a gente pode fazer aqui um paralelo do HTML com uma forma que o Word trabalha. Suponhamos que a gente tem um texto corrido no Word. Aqui o texto está corrido, ele não tem título, não tem parágrafo, não tem negrito, itálico, não tem estilização nenhuma. Isso daqui seria o básico do o texto base que a gente usaria para HTML, por exemplo. Então, no Word, se a gente quiser dar um estilo para esse texto, a gente quiser definir o que são os elementos desse texto, a gente pode usar essa barrinha aqui em cima. Aqui a gente tem alguns estilos gerais, de negrito, itálico, sublinhado, fonte, tamanho de fonte, cor de fonte. A gente tem listas, alinhamento, a gente tem aqui o que é título, subtítulo, o que é uma citação, o que é uma legenda. Então, da mesma forma que a gente usa essa barra do Word para trazer um sentido para esse texto, para trazer uma estrutura para esse texto, a gente pode usar no HTML também. Então, aqui eu trago um exemplo de HTML. Na esquerda, a gente tem o código do HTML, no editor de HTML. A linguagem ela pode ser feita em qualquer editor. A gente pode usar até o bloco de notas para desenvolver uma página HTML, mas eu vou mostrar aqui para vocês, primeiramente, desenvolvendo uma página no bloco de notas, para vocês verem que é possível, não tem problema nenhum. E eu vou mostrar um editor mais complexo também, que traz algumas funções que ajudam muito a gente na hora de desenvolver uma página. Então, suponhamos que a gente tem esse texto aqui no código do HTML. No navegador, se a gente abrir essa página HTML no navegador, ela vai aparecer assim, como um texto corrido. O HTML ele não faz quebra de linha automática, então mesmo que a gente tenha aqui as quebras de linha no código do HTML, na hora que a gente abre no navegador, ele vai aparecer como um texto corrido sem quebra de linha nenhuma. A gente precisa definir no HTML também o que é uma quebra de linha. Então, como a gente faz isso no código HTML? A gente faz isso por meio do que a gente chama de tags. Então, aqui em laranja eu trago algumas tags. Por exemplo, se eu quero definir que essa primeira parte é um título, eu trago aqui a tag H1, eu abro aqui antes do título e fecho ela depois do título. Eu vou explicar melhor como funciona essa estrutura daqui a pouquinho. Aqui é mais um exemplo geral só para contextualizar mesmo. E a tag H1, ela significa Heading 1, que é o título de nível 1. No subtítulo, eu uso a tag H2. Eu abro ela aqui, fecho ela aqui, e isso define que esse texto que está aqui no meio é um subtítulo. Então, ele vai aparecer aqui na minha página como um subtítulo quando eu abrir ela no navegador ou quando eu anexar ela no e-mail. A tag P, ela define o que é um parágrafo. Então, eu abro ela aqui no início e fecho ela aqui no final do texto. Então, toda essa parte aqui, ela vai ser um parágrafo. E dentro de uma tag, eu posso usar outras tags. Então, por exemplo, eu tenho aqui as tags P, que definiram que isso é um parágrafo, mas aqui dentro eu abri e fechei uma tag B também. A tag B significa bold, que ela deixa um texto em negrito. Então, aqui dentro, tudo que está dentro da tag B, essa parte, esse texto vai ficar em negrito. E tem a tag I também, que define o que é itálico. Então, tudo que está dentro da tag I vai ficar em itálico na página quando for aberto o navegador. Tem a tag block, o texto está corrido, ele não tem título, não tem parágrafo, não tem um estilo assim. Eu uso a tag block quote e assim por diante.